semana, no meu devocional, eu tive um momento de reflexão num outro texto, e aí eu vou interromper hoje o capítulo 1. Nós estamos indo verso a verso, eu vou parar nesse domingo só, e no próximo domingo, se Deus permitir, eu retornarei no verso 21, sequenciando aquilo que nós estamos fazendo. Mas hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos no profeta maior chamado Ezequiel, capítulo de número 22. Capítulo de número 22, o verso 30. Então eu vou ler, porque eu acho que não vamos conseguir passar os slides. O verso 30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Nós sabemos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é poderosa e que ela é capaz de transformar o nosso jeito de viver. E eu te peço nessa noite que o Espírito do Senhor use as nossas vidas, que o Senhor possa encontrar aqui no nosso meio pessoas que se ofereçam, que se disponham a servi-lo, a caminhar com o Senhor. Eu te peço em nome do seu Filho Jesus, que o Senhor guarde cada coração, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa transformar a nossa maneira de pensar. É pela tua palavra e é pelo Espírito do Senhor operando em nós que haveremos de experimentar aquilo que realmente é do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, daqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, com a revelação da tua palavra. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos diante de um texto que a expressão, na verdade, ele apresenta aqui 3 expressões. O profeta, ele usa um versículo para demonstrar, através deste versículo, 3 expressões e um chamado. Deus quer fazer um chamado, ou Deus faz um chamado ao povo de Israel. Para nós gastarmos o tempo necessário aqui, eu vou pedir para que você se atente a algumas observações necessárias que precisamos fazer para compreendermos aquilo que o profeta Ezequiel está falando. É um texto que está praticamente 2.500 anos antes de cada um de nós aqui. Então é um texto muito distante. E se nós não soubermos o que é que estava ali acontecendo no momento, dificilmente nós entenderemos esse texto como realmente ele precisa ser entendido. Então, qual é a condição de Israel? Como é que Israel estava vivendo? Eles estavam vivendo uma profunda crise. Essa crise era política, era uma crise econômica, era uma crise social, era uma crise espiritual. Israel estava, em outras palavras, idêntico, semelhante ao momento em que nós, brasileiros, estamos vivendo. O país lá havia sido saqueado
e o nosso também foi saqueado por gafanhotos de gravata e terno, e alguns de camisa vermelha. Israel estava espiritualmente degradado, e Deus manda o profeta simbolizar a impureza do povo através de um ato que, a meu ver, ele é escandaloso, ele é horrível. Coitado do profeta. Eu não queria estar na pele do profeta, porque Deus sempre usa as coisas visíveis para falar das coisas invisíveis. Ele queria mostrar o estado espiritual de Israel. E olha o que ele pede para o profeta fazer. Coloque-se no lugar do profeta. Você teria disposição para esta verdade que está ali escrita? Pode ler, cara, por favor. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada, áceo à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que estivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. Prato bom? À la carte. Esse é o à la carte de Deus, para simbolizar a situação espiritual do povo de Israel. Será como que Deus simbolizaria a degradação espiritual da igreja hoje? A gente olha para um texto desse e diz, mas isso é para Israel. Sim, para Israel. E tem aplicabilidade a mim e a você. Não que sejamos o Israel de Deus. É porque nós somos o povo de Deus. Israel não era o povo de Deus? A igreja não é o povo de Deus? Então, nós devemos analisar qual é a nossa condição espiritual. Quando Deus olha para nós, o que ele vê? A outra coisa que nós precisamos entender aqui é o chamado de Deus. Deus havia chamado Israel para ser luz às nações. Como Deus chamou a igreja para ser luz à terra, para ser sal à terra. Percebem que há uma aplicabilidade, mas Israel se perdeu pela sua religiosidade. Israel se perdeu pela sua desobediência. Israel se perdeu pela ganância, a ponto do povo estar fazendo uma agiotagem dentro de Israel, que os pobres, quando precisavam de dinheiro, iam até os que tinham mais, deixavam os bens de garantia. Quando eles conseguiam pagar, os mais ricos não devolviam os bens que haviam sido garantidos. Isso está aí em Ezequiel capítulo 18, verso 12 e verso 13. Olha a situação que estava Israel. Se tem algum crente agiota aqui, você se converta. Você se converta, se arrependa e pare com esse negócio. Isso não é de Deus. Você quer emprestar? Você empresta, mas sem esperar receber. É assim que as Escrituras ensinam. E o povo de Israel estava perdido nessa situação. Olha, para vocês terem noção, Deus havia tirado esse povo do Egito com um propósito: fazer desse povo um povo diferente, um povo que era governado pelo próprio Deus. Mas eles ficaram com inveja
das nações que tinham reis, que eram governadas pelos homens. O que eles fizeram? Eles foram até Samuel dizendo: nós queremos um rei. Samuel fica triste, começa a chorar. Lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, Deus se manifesta a Samuel e diz assim: Samuel, não fica triste não. Eles não estão rejeitando a ti, eles rejeitam a mim. Para vocês verem como que eles estavam mundanizados, como que eles não se submetiam ao governo de Deus. Eles queriam ser parecidos com as outras nações. A igreja hoje não está querendo ser parecida com o mundo. A igreja hoje não está perdida, não tem uma identidade. A luz parece que se apaga dia a dia. Parece que, como sal, estamos perdendo o sabor. Da mesma forma que Israel estava. E Deus chama Israel para o arrependimento, como chama a igreja para o arrependimento. Quero apontar 2 textos aqui, dentro do livro do profeta Ezequiel, que era o que Deus queria que eles fizessem. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. O meu povo vem a você como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas com o coração eles estão ávidos de ganhos injustos. Não parece a igreja hoje? Vem domingo após domingo ouvir sermões, reflexões, entra por um ouvido, sai pelo outro e continuamos ensurdecidos, endurecidos e com o coração distante de Deus. No domingo à noite a gente até levanta a mão e canta. Mas saiu daquela porta para lá. É outra vida, é outro mundo, é outra realidade. Que tristeza. O caminho que nós estamos seguindo é o mesmo que Israel andou. E o chamado de Deus é: voltem, voltem. Não foi esse? Não foi esta mesma fala que ele disse à igreja de Éfeso, lá no Apocalipse? Lembrem-se de onde caíram e voltem-se ao primeiro amor. Então Deus está nos chamando para voltarmos de onde nós nunca devíamos ter saído. Você se lembra, no começo da sua caminhada, quando Cristo se revelou a você, como que era a sua vida espiritual, a sua vida de devoção, as suas práticas diárias? Você se lembra? Nós evoluímos ou nós regredimos? Continuamos da mesma forma que estávamos, numa crescente, ou nós decrescemos? No começo a gente não podia ouvir que tinha um culto, e a gente já estava doido para estar lá. Que tinha um estudo da palavra, a gente já estava doido para estar lá. Que tinha uma reunião de oração, a gente estava doido para estar lá. E agora? Então Deus continua a nos chamar, irmãos. Deus continua a nos chamar. Então Israel estava degradado, Deus chamou, eles não deram ouvido, se tornaram insensíveis. O que restou? A desobediência, consequência,
É juízo. Você está achando que se com Israel Deus manifestou juízo, você está achando que comigo e com você, que é oliveira brava, que está enxertado, que é ramo bravo, que está enxertado na oliveira, você está achando que ele vai poupar no dia do juízo? Está equivocado. Israel era considerada a menina dos olhos de Deus. E você percebe nesse texto que a nação ela estava sentenciada a ir para o cativeiro babilônico para cumprir uma pena de 70 anos de regime fechado. E regime escravo, fechado e escravo. E aí você percebe o capítulo 21, verso 24 e o verso 31, o profeta dizendo estas palavras. Portanto, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando-se os seus pecados em tudo o que fazem, porque vocês fizeram isso, serão levados prisioneiros. Derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impietosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos dos homens brutais, acostumados à destruição. Porque vocês fizeram isso, isso o quê? Rebelião ostensiva. Não parece uma linguagem de policial? Uma operação ostensiva. Eles estavam em rebelião ostensiva. E Deus olha e diz, por causa disso, que vocês me abandonaram, porque vocês se viraram, porque vocês estão semelhantes às nações pagãs. Por causa disso, pelo descompromisso de vocês comigo, por causa disso, eu vou derramar a minha ira sobre vocês. E vou entregar vocês a quem? A homens mansos, a homens que acariciam. Não, eu vou entregar vocês a homens que sabem bater, a homens brutais, a homens que sabem castigar. Esta foi a sentença lá. Qual é a sentença do Novo Testamento? Ele vai entregar aqueles que não estão vivendo de acordo com o que ele pediu a quem? A homens brutais? Não. Ah, se fosse. Seria muito melhor. Ele vai entregar a Satanás. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, se não me falha a memória, tinha um rapaz que estava tendo relações sexuais com a madrasta. E ele diz, entregue ele a Satanás, para que Satanás o esbofeteie, a fim de que talvez o espírito seja salvo. Então, irmãos, é hora de nós acordarmos. Por quê? Porque Deus está olhando do céu, procurando alguém que se coloque entre ele e o povo, como fez Moisés, para interceder, para orar, para exercer a função pela qual fomos salvos. O grande problema é que, como eles, estamos nós, cada um correndo atrás do seu próprio interesse. Você tem muitas coisas, eu tenho muitas coisas para fazer. Nós estamos correndo atrás disso, com força, com ânimo, mas não estamos correndo atrás do que é essencial e primordial. Então, o que acontece? Em 536 a.C., Nabucodonosor invade e leva o povo de Judá cativo para cumprir
os 70 anos de pena. E foram 70 anos, literalmente, como escravos, sendo judiados, sendo castigados. Até que Deus, quando cumpriu os 70 anos, ele levanta um rei que não era judeu, que era ímpio, um rei chamado Ciro, um persa, para ajudar na libertação do povo e conduzir esse povo para a terra que eles haviam sido dispersos, que era Jerusalém. E aí ele auxilia Neemias e Esdras para a reconstrução da cidade com Neemias e a reconstrução do culto, da espiritualidade com Esdras. Finalmente, a gente entende o contexto que o versículo foi escrito. E nós podemos analisar, então, a primeira expressão que o texto nos mostra. Qual é a primeira expressão? Se nós vamos ficar no verso 30, a primeira expressão é procurei. No Antigo Testamento, Deus sempre ele procurava um intercessor, ele sempre levantava um intercessor. Foi assim que aconteceu quando o povo foi liberto do Egito. Começa ali, começa com Abraão, você vê Deus sempre procurando ali. Então, o que estava de fato acontecendo aqui é que Deus estava procurando alguém, e esta expressão, ela é tão triste, porque ela revela algumas verdades. Qual é a verdade que ela revela? Quando a gente observa onde Deus estava procurando. Deus estava procurando entre os pagãos? Deus estava procurando entre os egípcios? Deus estava procurando entre os caldeus? Deus estava procurando entre eles, entre o povo que se dizia povo de Deus. Deus estava procurando alguém que tinha a lei de Deus, que tinha um templo para adorar a Deus. Deus estava procurando alguém no meio de um povo que guardava o sábado. Deus estava procurando alguém no meio da igreja dele. Por isso que a expressão é triste. É tão triste porque ela significa como se Deus estivesse dizendo, olha, se eu estivesse procurando na rua, seria justificável. Se eu estivesse procurando fora do meu povo, por si só seria justificável. Mas eu estava procurando no meio dos abençoados, no meio dos que se diziam abençoados. Estava procurando na minha família, dentro da minha casa. E para deixar a expressão pior ainda, ele disse, eu não achei nenhum sequer. Tem algumas expressões que são tristes da gente ler nas Sagradas Escrituras. Falando dessa expressão, me veio à mente aquela expressão que Jesus, quando está prestes a ser traído, ele pega o pão, molha e dá para Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Era costume no meio do povo de Israel, no momento da ceia, o dono da ceia, o dono da casa ou do ambiente, molhava um bocado de pão e dava para a pessoa em sinal de honra. Jesus está para ser traído e ele faz questão de honrar Judas, dando aquele pão, como dizendo assim, olha, eu quero te trazer para perto de mim. E Judas come e depois ele diz, agora vai e fazes o que é que você precisa fazer. Estas expressões
deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Então, é como se Deus estivesse hoje procurando aqui também no meio da igreja. E talvez você pode até dizer assim, mas este texto não se aplica à igreja de hoje. É um texto que foi escrito para Israel. Tudo bem, concordo plenamente com você. Foi escrito para Israel, mas a escritura é apta para nos ensinar, para nos exortar. Então aqui tem sim uma aplicabilidade. Não venha racionalizar o texto. Ele se aplica a mim, ele se aplica a você. Tanto é que ele se aplica que ele faz uma ligação com João, capítulo 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Opa! Procura. Procura. Se aplica ou não se aplica? Ele está procurando alguém que o adore. Aqui Jesus está falando para a samaritana. É o Novo Testamento. Nós não podemos aceitar essa situação em nosso meio. De Deus chegar ao ponto de Deus procurar, gente, é porque o negócio está difícil. Hein? Já pensou Deus procurando? Às vezes eu procuro as coisas lá em casa que a Ellen ela esconde, tira do meu lugar e eu já me perdi. Aí eu fico procurando. Agora Deus procurar é porque o negócio é feio. O negócio é escasso. Como que nós vamos nos posicionar diante desta verdade? Vamos nos manter insensíveis? Deus está procurando alguém que se disponibilize inteiramente, não parcionadamente, inteiramente. Que se ofereça dizendo, Senhor, aqui estou, para ser um intercessor, para ser um adorador, para ser um servo seu. Aqui eu estou. Será que ele acha alguém aqui no nosso meio? Porque ele está procurando. E tem que ser adorador e servo do jeito dele. Não é do jeito que a gente acha que deve ser. Crente meia boca. A segunda expressão que nós devemos analisar aqui é que se Deus estava procurando, ele estava procurando o quê? Um homem. Não é isso que o texto vai expressar? A gente lê o texto assim e não para nas palavras, né? As palavras é que trazem a aplicação. As palavras é que Deus grita para ver se abre esse cabeção da gente. E quando Deus está procurando, ele está procurando um homem, talvez esta seja a primeira coisa que temos que aprender. Porque a solução de Deus para os homens sempre vieram através de nós e por meio de nós, homens. Sempre, 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 sempre. Deus não está procurando um ET. Deus não está procurando um bicho. Deus não está procurando um gênio da lâmpada. Ele está procurando um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente. Ele está procurando um ser humano que seja capaz de entender aquilo que ele está falando e se disponibilizar para a obra pela qual ele nos convoca. Então, a Bíblia, ela é muito clara em nos demonstrar que as soluções de Deus para nós, elas sempre vieram do nosso meio. Eu vou usar aqui alguns fatos para que você se lembre. Porque falando assim, parece que todas as soluções de Deus para nós sempre caíram do céu, não é? Não. Era do nosso meio que Deus fazia o milagre acontecer
a solução acontecer. A multiplicação dos pães. Vocês se lembram muito bem do relato. Havia uma multidão, o dia já estava chegando ao final, e Jesus diz aos discípulos: alimente a multidão. Jesus diz: onde nós vamos comprar pão? Deem vocês de comer. O que vocês têm? Não, nós não temos nada. Eu duvido que aqueles homens não tinham nada guardado na mochila deles. Certamente eles tinham. Para eles tinham. E eles vão procurar e acham um menininho. Não sei se alguns deles devia ter um pirulito, e deu para o menininho o pirulito e falou: me dá esses pães e esses peixes aqui. Mas o milagre, a multiplicação, aconteceu não com pão caindo do céu, não com peixe saltando do mar. Aconteceu porque um menino, desprovido de interesse e ganância, se coloca na mão de Deus, oferecendo o que ele tinha. 5 pães e 2 peixes. Suficiente para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, contando só homens, fora as mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. Quantas vezes, muitos de nós às vezes vai numa casa fazer uma oração, percebe que a pessoa está precisando do pão, e isso é hora para Deus prover. Está na sua carteira, não precisa nem orar. Tira a carteira, arranca o dinheiro e fala: toma aqui, filho. Aí quer dar uma de espiritual. Tem uns que até imposta a voz, né? Muda a voz. Vai resolver o quê? Quando Deus quer montar um povo, o que ele faz? Ele tira o Abraão do meio dos caldeus, de Ur dos caldeus, no meio da idolatria. Deus não faz um homem santo, ele pega um pecador e faz desse pecador uma nação santa, faz desse pecador um povo separado para ele. Olha, a solução está no meio de nós. É isso que está aqui acontecendo. Quando Deus quer libertar o povo do Egito, ele levanta um libertador não vindo do exterior, ele levanta um libertador do meio da escravidão. Ele pega uma mulher que pare um filho, num contexto onde Faraó está mandando matar todas as crianças, ela faz um cestinho, betuma um piche e coloca o nenezinho Moisés dentro e solta rio abaixo. Tudo direcionado para que ele fosse parar nos pés da filha de Faraó. E Deus faz desse menino o grande libertador. Deus não pega ninguém pronto. Ele pega cru, porque é ele que faz. Ele está procurando alguém que se disponibilize para ele fazer. A vitória de Gideão. A gente lê a vitória de Gideão e acha a coisa mais linda. O exército começa, acho que com 30.000. Não sei se é 30.000. Eu sei que na primeira pancada, quando Deus fala: não, tem muita gente, Gideão. Grita aí, que os covardes e os medrosos vazem, voltem para casa. Se não me falha a memória, mais de 10.000 voltam. E vai indo, ou se não me falha a memória, 23, uma coisa assim. E chega o ponto que eles ficam com muita gente. Não tem muita gente ainda, Gideão. Tem muita gente. Manda esse povo cortar longe daqui. Gideão faz outro teste, leva o povo para tomar água. E dali Deus separa 300 para enfrentar um exército incontável. Aí vem os caras aí agora e querem fazer
os 300 homens poderosos. Que diferença, hein? Vai no corredor dos 300. Não é igual a esse nunca. Sabe por que não é igual a esse nunca? Porque estes homens, eles estavam diante de um forte inimigo visível. E como é que Deus dá para eles a vitória? Colocando uma metralhadora na mão de cada um fuzil na mão de cada um? Não! Deus dá a vitória a eles usando o que eles tinham nas mãos. O que era? Cântaros. Quem vence guerra gritando por Gideão e por Deus e quebra cântaro. E o exército se mata. Quem? É loucura. Então, Deus está nos mostrando, irmãos e irmãs, que as vitórias não caem do céu. Elas estão no nosso meio. Quando Davi é escolhido como rei de Israel, Deus escolhe Davi da menor tribo. Ele pega da família o menor, o mais insignificante. Ele pega o pastorzinho de ovelha, a ponto do profeta Samuel chegar e ver o irmão dele e dizer, não, só pode ser esse, olha que cara bonito, esse cara é forte, tem aparência de rei, parece rei, parece, mas não é. Aí vem aquele magrinho, franzinho, ruivo, que vivia na lida. Aí Deus olha e diz, é este aí. Samuel entra em crise, conflito, mas como é que pode? Derrama o óleo na cabeça do menino e faz dele o maior rei que Israel já teve. Leva ele no meio de uma caverna que só tem bandido. Eu acho que por isso que ele é o maior rei, porque ele consegue, do jeito de viver, da influência, da comunhão que ele tinha com Deus, numa caverna com 300 bandidos, ele faz esses 300 bandidos virar crente, guerreiro valente, e saem conquistando tudo o que tem pela frente. Deus tem a solução dentro ou no meio do povo dele. Da mesma forma, os apóstolos, como Deus chamou? Deus não fez cair do céu os apóstolos. Deus foi na beira do mar, pegou gente que estava pescando, gente indouta, gente incapaz. Ele pega gente insignificante. A igreja, como que a igreja foi crescendo? Através dos apóstolos, através dos crentes que se ofereceram a Deus para serem queimados, para serem devorados pelos leões. Se dependesse dessas coisas, quem aqui se prontificaria primeiro? Estão percebendo a distância que nós estamos do que Deus quer? Então, nós nunca podemos nos esquecer disso. A solução de Deus para o povo está no nosso meio, está no meio da igreja. E isso faz a expressão ficar triste novamente. Sabe por quê? Porque Deus trabalha através de homens, de mulheres que se disponibilizam ao serviço dele. Se ele não acha, o que resta? Cativeiro. O que resta? Sentença, juízo, condenação, sofrimento, angústia. É isso que resta. Nada mais resta. Percebem a seriedade? Deus está buscando homens. Deus busca homens. Ele não busca pedras preciosas.
Ele não busca estrelas. Deus busca homens, porque os homens, ele pode fazer, através de um homem, brilhar a luz do mundo. E a luz do mundo, que é ele, brilha muito mais do que as pedras preciosas. Ele busca homens e não busca pedras, porque homens são sensíveis. Homens têm coração. Homens sentem a dor do outro. É por isso que ele busca homens. E Deus está procurando no nosso meio gente disponível ao serviço. Terceira e última expressão: erguer-se muro. Então ele está procurando entre o povo alguém, homem, mulher, jovem, adolescente, para que erga muros. Me lembro aqui da obra de Neemias. Esse texto não está fazendo referência aos muros de Neemias, porque aqui o povo ainda nem havia sido levado para o cativeiro. Não faz referência ao muro. Certamente esse muro aqui não é uma expressão literal como o muro de Jeremias. Aqui o profeta está usando uma linguagem figurada de um muro para demonstrar que o povo havia se afastado de Deus de tal maneira que o inimigo estava chegando, estava se aproximando e o povo estava desprotegido espiritualmente. A figura do muro é que tem esse significado. E a expressão está revelando que Deus estava chamando alguém que se dispusesse, que desejasse ser conduzido de volta para Ele, através do arrependimento, para que esse muro espiritual, para que essa proteção fosse erguida novamente. E não achou ninguém, o que restou foi o cativeiro. Então, o que essa expressão significa para nós? Ela significa duas coisas para nós. Primeiro, erguer muro é um trabalho contínuo. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou chamando gente para trabalhar continuamente. Lembrem como os muros de Jerusalém foram reconstruídos por Neemias? Eles paravam? Não. Era de dia e de noite. Eles estavam trabalhando na labuta, construindo. Muro precisa ser construído e de modo contínuo. O serviço não pode parar. Os muros são erguidos com persistência, com continuidade, com dedicação. Por que muitos de nós paramos de crescer espiritualmente? Porque a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra, de meditação, não é contínua. Ela é interrompida pelas coisas desse mundo. Não há persistência. Para as coisas de Deus há um desânimo, não há persistência. E muros precisam ser erguidos e não podem ser interrompidos o trabalho no meio e nem desistirmos das tarefas que o muro requer de nós. E é engraçado que a figura do muro é a demonstração se o pedreiro é bom ou não. É ou não é, Fernando? Um muro pode se tornar uma parede. Imagine um muro fora do prumo. Você vai ver a construção de um pedreiro, que se ele fez um muro, primeira coisa, você olha para o muro. Ó, tá assim. É bom? Não. Quem é o nosso prumo? Cristo. A nossa vida cristã precisa estar no prumo.
A nossa vida espiritual, esse muro que nós precisamos levantar, ele precisa ser construído no prumo que é Cristo. Se não estiver no prumo, aí fica a vida torta. Por isso que tem um monte de crente vida torta. Agora você entende por que tem um monte de crente vida torta? É porque a vida dele não está no prumo que é Cristo, que é a palavra de Deus. E a segunda essa expressão também significa equilíbrio. O trabalho cristão, a vida cristã, nós devemos construir com equilíbrio, sem os extremos da religiosidade, para que a gente não se frustre no meio do caminho. Talvez muitos de nós paramos porque nós fomos colocando fardos e fardos, enquanto deveríamos, pelo contrário, nos aproximar de Cristo, tirar os nossos fardos e pegar o fardo dele e o jugo dele. Não quer dizer que a vida cristã não tem nenhum pezinho. Tem sim. Jesus disse que era para pegar o fardo dele, o jugo dele. Esse é o grande problema, a falta de equilíbrio. Lamentavelmente, muitos de nós estamos aqui com uma vida espiritual parecendo as obras públicas. Igualzinho. Abandonadas. Cheias de mato, de entulho. Foi um desperdício total de recurso, de tempo. Por isso que talvez Salomão tenha dito que as melhores coisas a gente conhece é no final e não no começo. Imagine se nós tivéssemos começado a vida cristã como nós estamos, e nós estivéssemos caminhando para o final, e o final nosso fosse o começo, de como nós começamos. Não seria melhor? Seria ou não seria? Salomão estava errado? As coisas boas a gente conhece é no final, não no começo. Não importa como nós começamos a carreira. O importante é como nós vamos terminar a carreira da vida cristã. Do jeito que você está caminhando, do jeito que nós estamos caminhando, como que você acha que nós vamos acabar? Como Paulo, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Se observar, a fé do coração de muitos já está por um fio. Corrida cristã, só se for contrário. O povo de Deus está indo para a igreja, eu vou correr contrário a esse povo que está indo. Que corrida nós temos corrido? Nós estamos embaraçados com as coisas desse mundo. Por isso que o autor aos Hebreus disse que é para nós nos desembaraçarmos dessas coisas da vida e corrermos a corrida como um bom atleta. Muitos de nós estamos como cavalo paraguaio, sai na disparada e daqui a pouco ele não aguenta mais, ele para. Então, vida cristã é para nós começarmos com equilíbrio, não é para nós sairmos no gás e depois pararmos. Nós devemos manter na vida cristã um ritmo contínuo de dependência de Deus. O grande problema da vida cristã é que nós não dependemos de Deus. Em tudo o que vamos fazer, nós procuramos conselhos de pessoas que não têm nada de Deus para nos dar. Seja sincero. A gente ora para fazer um negócio?
A gente ora para comprar uma coisa, para vender uma coisa? A gente ora. A gente ora para tomar uma decisão? Por que não? Nós não somos o povo dele? Não deveríamos consultar ele? Por que estamos fazendo por nós mesmos? Aí depois não queremos quebrar a cara, não é? Então, irmãos, chega, né, de desperdiçarmos o nosso tempo correndo atrás daquilo que não é de Deus. É hora de assumirmos a posição que Deus está nos chamando. E eu concluo com estas 3 expressões apontando para o chamado de Deus. As 3 expressões apontam para o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus? Está procurando alguém, um homem que erga muros e se coloque na brecha. Se coloque na brecha em favor desta terra. Deus procura homens que se coloquem entre ele e o povo para interceder, para falar, para que ele possa trabalhar através de nós no meio do povo. Então Deus nos capacitou com dons e talentos. Cada um aqui tem dom, tem talento. Ou não tem? Claro que tem. Na verdade, esse muro é como se fosse um quebra-cabeça. E cada um de nós, que se diz povo de Deus, fôssemos como cada peça do quebra-cabeça. Temos as nossas fissuras, temos os nossos contornos diferentes para que haja um encaixe, onde cada peça encontre o contorno e a fissura exata para se encaixar, e como um quebra-cabeça, encaixando as peças, nós vamos refletir a imagem daquele que nos chamou. A igreja é o reflexo da imagem de Deus. Então, o chamado de Deus é para mim, para você. Cada um de nós precisamos agora descobrir qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição. E não ficarmos simplesmente acomodados, esperando que as pessoas nos busquem para encaixar as peças. Deus está nos chamando hoje. Onde você se encaixa? Procure o seu lugar, se encaixe, para que a imagem de Deus realmente seja visível através desse quebra-cabeça. Deus quer nos usar. Claro que quer. E Deus nos chama para 2 coisas. Primeiro, para falar ao povo. E o que a gente fala para o povo? A gente denuncia o pecado, como o profeta Ezequiel. A gente denuncia as desordens, a fim de que o povo se arrependa, a fim de que o povo se converta dos seus pecados. O que é que a gente fala para o povo? A gente fala para o povo que é hora de despertar do sono, que é hora de deixarmos a carnalidade. Por quê? Porque o cativeiro está perto. Irmãos, o cativeiro eterno está perto. Satanás receberá aqueles a quem não se sujeitam a Deus e a sua palavra. Estes serão recebidos de braços abertos por Satanás. Então, que tipo de vida cristã nós temos vivido? Uma vida que honra o Deus das Escrituras? Ou uma vida de descompromisso, que envergonha, que a pessoa olha e diz: que lixo, que tragédia!
É para a gente pensar. É para a gente refletir. É para a gente mudar. Deus nos chama não só para falar para o povo, mas também para adorá-lo. E como que a gente adora a Deus? Com uma vida santa, com uma vida piedosa, com uma vida coerente ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente adora a Deus em oração. A gente adora a Deus em contemplação. A gente adora a Deus em meditação e serviço a Deus e ao próximo. É assim que a gente adora a Deus. Como é que está a vida de adorador? Como é que está? Quero encerrar esta reflexão com uma ilustração que falou muito ao meu coração essa semana quando li. Dizem que uma mulher, ela estava grávida e morava em um lugar bem distante, que não tinha médico, um lugar muito carente, não tinha médico, e era uma gravidez de risco, seu último filho, a gravidez de risco. Então o marido vai à cidade e chama o farmacêutico da cidade para ir fazer uma consulta na vida dessa mulher. E chegando lá, o farmacêutico percebe a gravidade do problema e diz àquela mulher: olha, a melhor coisa é abortar a criança, porque senão vocês dois correm o risco de morrer. Diz que aquela mulher, no momento, ela orou, chorou, e ela fez um voto a Deus, dizendo: Senhor, eu quero consagrar essa criança no meu ventre. E se preciso for, eu vou morrer com ela, mas eu consagro ela a Ti, para o Seu serviço, para a Sua obra, para a Sua tarefa. E disse que aquela mulher teve o filho não morreu, a mulher não morreu, e vocês conhecem hoje esse homem. Hernandes Dias Lopes, um dos maiores escritores e pregadores do Evangelho aqui do nosso país. É para a gente ficar com vergonha desse lixo de vida cristã que a gente tem vivido. É para a gente cair de joelho e pedir misericórdia a Deus. Porque o que nos restará com essa dureza de coração, com essa insensibilidade? O que nos restará? Com esse descompromisso com a igreja de Deus, com o Deus da igreja, com a igreja de Deus e com a vida espiritual. Não vem com essa ladainha: eu amo Deus, eu sirvo a Deus. Cara, nem no culto você vem, que Deus você serve? Ah, o meu culto eu faço em casa. Uma coisa está ligada à outra. Não adianta. Por que você não faz assim lá no seu trabalho? Só vai o dia que você quiser. Faz assim lá. Por que você não faz assim lá? Faz assim lá na sua escola. Faz. Você está achando que Deus é bobo? Você está achando que Deus é palhaço? Irmãos, nós estamos diante de um Deus santo, de um Deus que é fogo consumidor. Nós estamos diante de um Deus que tem o poder de mandar a nossa alma ao inferno. Ele nos tirou do mundo para que o servíssemos.
E por que queremos viver como as pessoas do mundo vivem? Acorde. Acorde. Porque o cativeiro está chegando. E esse cativeiro não é de 70 não, viu? É eterno. Para piorar, é eterno. E o próprio Jesus disse que lá o bicho não morre, o fogo não se apaga. Então, que possamos abrir os nossos olhos. Quero orar. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar. Queria que você fizesse a sua oração. Se Deus Deus está aqui, olhando para nós e perguntando: eu estou procurando alguém aí no meio. Quem são aqueles que querem realmente um compromisso comigo verdadeiramente? Muda de vida, meu irmão. Acorda para a realidade enquanto é tempo. Desperta tu que dormes enquanto é tempo. Que essa mensagem de hoje não seja como aconteceu lá, que o povo ia para ouvir, eles ouviam, eles diziam: Deus falou. Adorava e depois saíam e iam para a mesma vida. Peça para Deus tirar você disso. Clama a Deus, se ofereça a Ele nessa noite. Pai, aqui nós estamos e nós te pedimos que a tua misericórdia, que o teu amor, que a tua graça recaia em nosso coração e em nossa vida. Muda, Senhor. Muda esse jeito nosso. Porque nós não queremos ser achados como o povo de Israel. Graças a Deus que a história sempre termina bem. Porque o Senhor sempre achou alguém. Por isso que essa terra ainda não foi destruída. E nós te pedimos que nós sejamos estes dispostos, disponíveis e que ofereçamos realmente a nossa vida e o nosso coração ao seu serviço e à sua obra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos terminar o culto cantando. Fique em pé e mesmo assim você pode ainda em oração